Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, mais uma vez nos amparando, nos assistindo, nos dando condições de enfrentar a nossa vida do jeito que ela está, tentando sempre fazer o melhor, buscar soluções, porque é assim que a gente se desenvolve, tanto do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, quando a gente busca ter melhores atitudes. Hoje temos um tema muito interessante, que é a lição, deixa eu ver aqui o número que eu me esqueci, a lição que ela intitula aqui de capítulo 7, Escândalos. E Joana começa essa lição dizendo assim: a conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente e sem possibilidade de defecção, ou seja, de abandonar, de deixar para lá, de deixar para depois. Olha a colocação dela no início dessa lição, porque quando a gente trata de escândalos, a gente ainda às vezes, muitos de nós têm o entendimento de que escândalo é aquilo que de certo modo se torna conhecido por todos, uma atitude reprovável, vergonhosa. E Joana coloca aqui para nós, e os benfeitores espirituais também já nos orientaram, que toda a ação que foge das leis morais, né, daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que está registrado no capítulo do Evangelho, o homem de bem, qualquer atitude fora daquele comportamento pode ser considerado um escândalo. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, mesmo que não venha à tona para ninguém, que seja só algo que a gente tenha vivido, realizado, feito, pensado, e que Deus tenha sido o nosso único observador. Mesmo assim, é um escândalo quando foge desse comportamento digno, do comportamento cristão. Quando a gente tem um entendimento amplo disso, as coisas modificam um pouco dentro do nosso parâmetro de análise, né? E aí a gente para, às vezes, até de ter um comportamento assim: nossa, como que foi aquilo que fulano fez? Olha, você ficou sabendo, aquilo que passa de boca em boca, que às vezes está nas mídias, né? Essa coisa toda, quando a gente tem lá no silêncio do nosso coração, do nosso entendimento, a certeza de que muitas ações nossas também são indignas e que seriam escandalosas por si só. Ela diz assim, ó, a palavra escândalo significa todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões da ética. Pode-se dizer que é uma violência contra o equilíbrio que deve viger no grupo social, em que os direitos e os deveres de cada cidadão são respeitados e lhe definem o caráter moral. Então a gente compreende, quando Joana coloca isso para nós, a necessidade da gente revisar as nossas ações. Sempre ela vai trazer para a gente, meus irmãos, de forma muito cuidadosa e sempre colocando também dentro da visão cristã, porque ela traz Jesus sempre, ela revive Jesus sempre nos nossos corações, colocando para nós, meus queridos irmãos, que quando a gente ainda não consegue ter Jesus como nosso guia e modelo, fatalmente a gente vai estar se envolvendo com situações escandalosas, nesse sentido, de que a gente não consegue ainda agregar dentro de nós valores morais. Quando ela fala da ética, né, desse comportamento
que nós devemos ter ante a sociedade, entre as pessoas, né, de leis estabelecidas na ordem das coisas. Isso ajuda a construir o homem de bem, isso ajuda a construir o homem digno, porque nós não vivemos numa sociedade sem regras. Cada instituição tem suas regras, dentro de cada lar há regras, senão deveria ter, né, para se estabelecer disciplina, organização, limite. Isso tudo faz parte da vida, da construção de todos nós. No processo evolutivo que nós nos encontramos, a gente ainda precisa desse cerceamento da nossa vontade pura e solta. Não, nem tudo a gente vai fazer, porque nem tudo que a gente quer nos convém fazer, isso é importante pensar. E se a gente ainda não tem a maturidade para entender, há que existem então as regras e as leis que estabelecem uma norma de conduta entre as pessoas e que precisam ser seguidas para que haja uma ordem social, para que haja um equilíbrio social. Se cada um quiser fazer o que dá na sua própria cabeça, a sociedade fica sem equilíbrio, sem pacificação, sem convívio, porque as coisas ficam num ponto que ninguém vai conseguir mais conviver. O que Joana vem colocando aqui dentro dessas coisas nossas, do comportamento, que ela fala que existe algo assim que está preso, né? Quando a gente reencarna, claro, a reencarnação não nos livra ali do nosso passado, das situações que nós vivemos. A vida física, ela vem nos dando um esquecimento momentâneo, não é, meus irmãos? E que o próprio corpo físico limita, então a gente não tem essa lembrança aí das nossas vidas passadas, mas a gente tem uma história que nos constrói como seres que somos. Então nossos desejos, nossas vontades, o nosso jeito de ser, sabe, aquela repetição de comportamento, isso tudo vem conosco para uma nova existência, né? A gente não perde essa estrutura. E a gente reencarna justamente para a gente poder revisitar, tanto no inconsciente quanto nas ações do consciente, esse comportamento que nasce dessas estruturas psíquicas do nosso passado. Enfim, quando a gente vai se estruturando dentro desse comportamento, a vida física vai nos colocando diante de situações para que a gente possa pensar. Então a gente vai se perceber, por exemplo, ficando incomodado por certas coisas, certas outras nos trazem muita alegria. A gente sente necessidade, por exemplo, de mudar certas coisas na vida da gente porque está nos fazendo mal. A gente sente a necessidade de intensificar outras tantas coisas que, de certo modo, nos trazem paz. Então, é nessa construção que a gente vai fazendo, sabe, meus irmãos, de um lado, de outro, de uma vida, de outro, de um cenário que a gente está para um outro, que a gente vai buscando selecionar melhor as coisas. Ser mais seletivos nas nossas escolhas, fazer melhores escolhas. E é claro que a gente tem essa estrutura nossa, como espírito imortal, mas a gente tem também essa estrutura da vida física, que nasce também do espaço político que nós estamos vivendo, do acervo cultural que essa encarnação está nos concedendo, da família e dos valores com os quais nós fomos educados, as crenças dessa família que nos educou, não é? Então essas coisas todas vão fazer, então o conjunto do passado com isso do presente, em comunhão aqui, ó, forma esse nosso jeito de interagir na vida. O que Joana traz pra gente hoje como um convite é a reflexão disso. Por quê? Às vezes a gente vai precisar romper com certos padrões de comportamento nosso, seja ele lá repetitivo, cíclico de outras tantas vidas, ou
ou seja ele lá haurido nesta encarnação, no cenário, no estado em que reencarnamos. O fato é que a gente precisa sempre pensar no nosso comportamento. Quando alguém vem com uma crítica, quando alguém vem com alguma coisa, quando alguém nos fala alguma coisa, a gente precisa, de certo modo, meus irmãos, pensar sobre isso. Se a gente ouve uma coisa uma vez, aí passa um tempo, a gente ouve aquilo de novo, e depois a gente ouve aquilo de novo. Olha, a gente tem que parar para pensar. Será que está todo mundo errado? Será que não tem uma parcela de contribuição nossa nesse processo que tem, de uma forma ou de outra, gerado esta impressão nos outros? Então, o comportamento precisa ser visto. Né? Dos relacionamentos que nós temos, se nós somos agredidos, se nós somos abandonados, né? Se somos deixados ao acaso, à solidão, a gente precisa se perguntar. E pode até, meus irmãos, num dado momento a gente falar assim, não, mas nessa circunstância eu acho que eu agi direito, né? Então, o outro, de certo modo, teve uma conduta errada comigo, isso tudo é possível também, por que não, né? Só que a conduta do outro é algo que a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente pode mudar a nossa conduta, até de não nos deixar ferir por aquilo que o outro nos faz. Olha como que a construção, ela sempre está dentro da gente. Não importa a ação do outro, não importa o que o outro nos coloque, importa o que a gente pensa e o que a gente busca nessa reflexão. Mas fazer uma reflexão dessa, ela não é fácil, ela sempre vai demandar uma busca interior e a ajuda dos benfeitores espirituais. Então a gente já tem orientação dos amigos espirituais na literatura espírita, que no trabalho de reforma íntima, a gente sempre, que possível, né, dentro das nossas condições, para a gente ser mais assertivo na autoavaliação, a gente precisa imaginar uma outra pessoa fazendo aquilo que nós fizemos. E pensar, colocando esta outra pessoa agindo como a gente agiu, como que a gente pensaria. Se a gente quiser ser mais próximo da verdade, sem nenhum protecionismo, a gente pode até pensar naquela pessoa que é um menor afeto nosso, assim, uma pessoa que a gente não tenha muita afeição, que a gente sempre tenha uma crítica muito acirrada. Pensa essa pessoa fazendo o que a gente fez. Aí a gente consegue, de certo modo, meus irmãos, se aproximar um pouquinho mais. Um outro ponto importante é pensar assim, Jesus faria como eu fiz? Qual foi o comportamento de Jesus em todos os seus ensinamentos que ele nos deixou? Isso que eu fiz seria aceitável do ponto de vista do que Jesus nos ensinou? Teria, na mensagem cristã, alguma reprovação a essa minha atitude? Olha quantos caminhos a gente tem para a gente poder pensar. E esse último eu acho que é o mais acertado, para a gente poder pensar, meus irmãos, no que a gente precisa melhorar. Porque quando Joana fala de escândalos, ela está colocando para a gente, meus queridos irmãos, isso, né? sobre a conduta. Quando fala de escândalo, ela está falando de conduta. Então é preciso pensar em conduta. Ela diz aqui para a gente, olha, as palavras do Cristo, né, de que o escândalo era necessário, mas é daquele por quem o escândalo venha. E é claro, porque nós estamos inseridos em leis de evolução, lei de ação e de reação. Então, nenhum ato que a gente pratique, ele fica esquecido dessa lei. Ao mesmo tempo que há a necessidade, no estágio em que nós nos encontramos, que os escândalos aconteçam, para servir de aprendizado tanto para quem faz como para aquele que vivencia, ainda aquele que a realiza, ele se compromete muito mais, porque partiu dele a ação
que desequilibra, que desorganiza, né? Que causa afetação. Isso é muito sério, né? Ela coloca aqui pra gente que Jesus jamais ensinou o descaso, que ele jamais ensinou a omissão, o descuido com as coisas, mas ao mesmo tempo ela coloca que a sociedade parece que se perdeu um pouco desse senso do equilíbrio, de achar-se sempre no direito de dizer o que quer dizer, de fazer o que quer fazer, e de colocar isso tudo por conta da liberdade de expressão, da liberdade de ação, sem considerar que antes mesmo disso tudo há uma forma ética, moral, instituída por uma regra social também. Olha como que isso é importante. Então, algo que fere a essas normas não está sendo um senso de liberdade, está sendo o livre-arbítrio do indivíduo de querer fazer o que quiser fazer. Mas isso foge àquilo que a doutrina espírita sempre nos diz, não sermos omisso, né? Não sermos omisso é diferente de disseminar a discórdia, o ódio, a intolerância, né? Em nome de liberdade ou coisas assim. Ela diz assim, ó: vive-se na Terra um período de agressividade, de despautério, ou seja, de opiniões absurdas, de morbidez, que não tem como ser silenciado. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis que, de alguma forma, alguns deles quase adquiriram cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Então, ela está falando que existe um levante, né, uma coisa assim de uma ação tão destoada da mensagem cristã, que, de certo modo, passa pelas mentes desavisadas, pelas mentes insufladas pelo ódio, né, pelo desamor, e que encontram, de certo modo, uma consonância com o seu íntimo, né, com o seu psiquismo, com o seu inconsciente, de aceitar certas coisas absurdas como normais. Então, aquilo que deveria ser tido como algo considerado como um escândalo que fere, né, o direito do outro, o direito da própria pessoa, que fere a integridade do outro, a integridade da própria pessoa, isso passa a ser como uma coisa normal. Então ela está colocando isso, como que a Terra tem vivido momentos assim. Ela continua. Na linguagem, as palavras chulas, né, as palavras mal colocadas, os palavrões, como diz, gente, fugiu um nome que é gírias, né, essas coisas todas que se coloca, tornam-se comuns. A forma de se tratar desrespeitosa, né, como que isso se torna comum, e expressam vulgaridades que se permitem às pessoas que se deveriam comportar corretamente. Então você vê pessoas que pelo próprio comportamento, né, por aquilo que elas representam, né, elas, seja lá o pai, a mãe, né, dentro do lar, seja a pessoa no trabalho, seja a pessoa em qualquer setor que ela venha a assumir no planeta, né, na sociedade, no país em que ela viva, se permitir tais colocações, né, num campo de vulgaridade, e isso passa a ser uma coisa aceitável. Então ela está colocando aqui para nós
Como que a gente não se dá conta dessas coisas? E a gente acaba por achar isso tudo muito normal, né? Ela diz assim, o mesmo tem sucedido nos relacionamentos, nos negócios, na interpretação das leis, chegando-se ao caos no que diz respeito à correção moral. Por quê? Porque a leitura é feita sempre dentro da ótica. É como se determinadas ideias passassem a ser verdades absolutas. E o indivíduo se permite dentro dessas ideias e não dão campo para enxergar outros valores. Quando a gente não tem a mensagem cristã como nossa referência, a gente está muito à solto com qualquer ideia que nos chegue. Se essa ideia vem e se ela encontra o aconchego no nosso coração, a gente passa a acreditar nessas verdades e a se comportar desta forma. O processo reencarnatório, trazendo à Terra espíritos que aqui já tiveram, que já viveram comportamentos, né? Em períodos históricos de violência, de tolerância, retornam à Terra também com essas mesmas características, porque ainda não se libertaram. E é nisso que Joana fala. Mas a gente está aqui mesmo para se libertar, a gente está aqui mesmo para se melhorar. Então, quando ela fala isso, ela está fazendo um convite para que a gente jamais deixe de olhar a nossa conduta e perguntar se isso está dentro das leis. E orar muito, meus irmãos. O planeta precisa de oração, porque muitas ações violentas, agressivas, de intolerância, têm sido feitas em nome de Jesus. Isso não lembra um fato histórico, não, gente. Pensa bem. Isso está voltando, né? A lei física, a lei dos homens e a lei moral, interpretada sobre a ótica dos demandos, dos interesses materiais, do egoísmo, do orgulho. Então, a gente precisa manter a nossa mente em equilíbrio, para a gente não se perder com informações que nos chegam e que destoam e nos distanciam da seiva do amor divino, né? Ela continua aqui, ó. De igual modo, condutas degradantes se fizeram tão comuns que parecem não merecer a menor censura. Aí você vê isso, gente, que é o que a gente tem visto, não é? A gente tem visto isso, ninguém precisa, né? Joana está falando aqui daquilo que a gente está vendo no nosso dia a dia. No comportamento da criança, no comportamento do adolescente, no comportamento dos pais, né? Dos avós, das pessoas dentro de uma instituição de trabalho, dentro de uma instituição religiosa, das pessoas de uma comunidade, das pessoas dentro da área política. Olha quanta coisa. Aí o indivíduo vai achando aquilo normal, né? E não é normal, não deveria ser. A gente não deveria achar que isso é normal, não é, meus irmãos? A gente deveria pensar, meu pai, a gente está ficando um pouco distante de Cristo. É preciso reavivar Cristo nas nossas lembranças. Olha o que ela diz aqui, ó. A família se encontra quase totalmente desestruturada, impossibilitada de conduzir com equilíbrio os membros, assim como educar seus filhos. E olha que a gente tem visto isso, né? Pais que não se dão conta da responsabilidade que tem sobre as mãos, casas onde os filhos ainda em tenra idade estão dando as ordens, desequilíbrios psíquicos com doenças patológicas cada vez mais intensas, e a família refutando essa ideia, levando aquilo por conta de uma coisa da adolescência, coisa da criancice,
problemas sérios, graves, né? Que o tempo depois vai colocar todo mundo diante de dores maiores, porque não se sabe nem onde quer chegar com os filhos, então qualquer jeito que der para levar, leva. Sempre tudo muito terceirizado para aqueles que podem, né? Ou relegado aos cuidados dos avós, quando pais e mães precisam trabalhar o dia inteiro para levar o sustento para casa. Ela diz assim, ó, valores morais cedem lugar aos subornos quase legais e as grandes responsabilidades ficam à margem para a transformarem em infrações e alucinados conciliábulos de desonestidade, furto, dissimulação. Não seja, pois, de estranhar-se que a própria sociedade cambaleie por falta de alicerces de segurança moral e também espiritual. Em toda parte se verificam situações equivocadas, quanto vergonhosas, que ensejam desânimo e tristeza. Proceder bem é quase uma atitude repreensível. Eu não sei se vocês já viveram situações assim, né? Eu experimento situações assim em meu local de trabalho, porque trabalho com crianças, com adolescentes, e olha, a gente percebe que a criança que é bem educada, de boa família, né? Que já tem uma índole boa, que é generosa, que se preocupa com os outros, que quer estudar, que gosta de estudar, essa criança, esse adolescente é tido como uma coisa errada. Aí os relacionamentos para essa pessoa é difícil, dificilmente é aceito pelos demais. Por quê? Porque não compactua do comportamento pernicioso que é tido como normal. Olha como que isso é sério, olha como que isso cria ramificações. E o quanto é preciso fortalecer essas crianças e esses adolescentes que agem no bem, para que eles percebam que a atitude deles precisa ser preservada e que cada ação do bem gerada por eles é uma semente plantada no coletivo que ainda não despertou para isso. Mas são crianças, são adolescentes e sofrem, porque se sentem rejeitados. Então, quando você vê uma boa ação, uma atitude correta, é tida como uma coisa, é o otário, é o bobo, né? Olha como que a vida, ela precisa a todo instante revisar novos valores. Joana coloca assim, olha, toda criatura humana é portadora de fragilidades moral, que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Então a gente não pode desconsiderar o fato de estarmos encarnados aqui, porque esse é o nosso momento, meus irmãos. Esse é o momento da gente fazer diferente, de reconstruir novos valores, de fortalecer o bem acima do mal. O fortalecimento do bem precisa ser preconizado por nós em nossas atitudes, palavras, ações. A gente precisa vigiar. E mudar o ciclo não é fácil, mas é preciso, é necessário, né? É urgente. Ela coloca assim, a conduta correta não é mais uma virtude, mas um dever. É aquela frase inicial que ela colocou, que se faz necessário ser exercido. Para que assim ocorra, o Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para o processo de rápida evolução. O seu conhecimento e a prática proporcionam responsabilidade irrecusável que se transforma em compromisso de imediata aplicação.
Joana novamente vai nos convidar a trazer Jesus para as nossas vidas, a buscar no Cristo o roteiro, meus irmãos, que a gente precisa. E vocês ouviram aquilo que ela disse? Isso me chamou a atenção, porque a gente costuma dizer assim: ah, mas nossa, Jesus, mas Jesus, nossa, eu tô tão distante de ser tão virtuosa quanto Jesus. A gente costuma dizer isso, né? Mas olha o que ela coloca aqui, gente. Isso me chamou a atenção. Ela diz assim, ó, vou repetir: para que assim ocorra, ou seja, para que a gente vença as nossas más inclinações e avance moralmente e psicologicamente, espiritualmente, ela diz, para que isso ocorra, o Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para o processo de rápida evolução. Rápida evolução. Isso não faz a gente pensar de que nós já poderíamos estar numa situação muito melhor a nível pessoal, individual e coletivo se nós empreendêssemos esforços para o trabalho de autoeducação e de educação dos outros? Olha o valor das aulas de evangelização, olha o valor da educação no lar, na família, né? Com tios, tias, avós. Olha que interessante isso, não é? Ela vem assim, olha, as vítimas que foram ludibriadas passam a carregar pesados fardos de amargura, de desespero, de desconfiança, de ceptismo em relação ao seu próximo, onde estiverem. Por quê? A atitude do outro que te gera um mal muito grande acaba fragilizando a gente acaba colocando isso na conta dos outros também. E aí a gente passa a ter uma vida difícil de relacionamento com os outros. Olha como que é sério você, de certo modo, né, a gente, de certo modo, ferir os sentimentos ou a vida de alguém. Ela coloca todas as consequências infelizes dessas ações nefandas decorrentes são de responsabilidade daquele infrator, que não tem ideia do gravame cometido. Às vezes, séculos se sucedem até que se dê a reparação de males praticados. Está lá no Evangelho. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. É este parágrafo aqui. Porque nos compromete ante as leis divinas. Enfim, ela finaliza essa lição belíssima de reflexão. Acho que é uma lição de muita reflexão, porque ela faz um cenário da vida social que a gente está vivendo. Então, tá difícil da gente entender. Mas entender o despertar do nosso comportamento melhor como algo capaz de ajudar numa mudança de comportamento, e isso é importante, porque aí a gente se responsabiliza por isso também, né? Do meu bem fazer, gera-se o bem no coletivo e intimamente também. Então ela finaliza assim, ó, não te permitas nunca leviandades na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que dizem respeito à convivência com o próximo. Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e ser simples, dedicado e puro de coração. Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem, nem com os tesouros da ilusão que se desfazem facilmente. Sê fiel em todos os teus atos
gentil e correto em teus compromissos e nobre em tuas afeições. Gente, belíssima lição. Nós encerramos com essa parte final de Joana, que nos fala assertivamente, acertadamente o que devemos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus reconforte sempre o nosso coração, nos dando força para continuar, mas que sejamos viajores desse caminho, fortalecidos na fé e na prática do bem. Que sejamos nós, onde quer que estejamos, uníssonos nesse pensamento, que o bem transforma todo o mal. Muita paz, meus queridos irmãos, muita luz, que vocês tenham uma semana abençoada, que todos nós tenhamos até quinta-feira que vem com um novo estudo.